Olá, mais uma vez, pessoal do segundo ano. Essa é a devolutiva sobre o roteiro de número 22, que é referente à avaliação de conteúdos e habilidades do terceiro bimestre. É uma avaliação bem simples, espero que vocês também tenham achado, porque as informações que remetem às respostas estavam praticamente todas ali escancaradas, né? Explícitas no texto. Então, bastava ler com calma, compreender o que eu estava questionando e fazer bem rapidamente essa atividade. Então, nessa primeira parte da atividade, eu coloquei para vocês as etapas da industrialização brasileira, tá? As 4 etapas da industrialização brasileira. Depois eu coloquei uma pergunta em qual etapa ocorreu a abertura da economia e das fronteiras produtivas no Brasil e no mundo, em qual etapa ocorreu a abertura da economia. Então, vocês teriam que ler e observar e perceber que na 4ª etapa, que teve início em 1955, ocorreu a abertura da economia e das fronteiras produtivas, né, com novas frentes industriais e tudo mais. Então, e qual etapa? Na 4ª etapa. E o que mudou? Está tudo aqui, ó. Novas frentes industriais. Ocorreu o surgimento de novas frentes industriais com o desenvolvimento da indústria brasileira, ainda bem precoce naquela época, mas foi uma etapa importante em que permitiu-se, né, a criação dessas novas frentes de industrialização. Tá? Isso ocorreu na 4ª etapa da industrialização brasileira. A resposta dessa questão não está aqui, ó, nesse quadrado. Bastava ler com calma e escrever aqui. Na sequência, eu coloquei, ó, entre 1500 e 1808, qual foi a base da indústria brasileira? Era só fazer um X na alternativa correta. Entre esses anos, qual foi a base? Era um pouco, então, professor, deixa eu ver onde está esses anos. Estão aqui, claro, estão aqui, ó, entre 1500 e 1808, que é a primeira etapa da industrialização brasileira. Qual que é o meu questionamento? Qual é a base da indústria? Café e banana? Engenhos? Não. Qual é a base da indústria? Está ligada ao quê? A engenhos e a produção artesanal. O volta lá, tem essa alternativa? Engenho, produção artesanal. Alternativa B, estava muito fácil. Informação explícita no texto, no quadro, no caso, era só olhar e fazer o X no lugar correto. Aí, continuando, eu coloquei um texto para vocês sobre a taxa de fecundidade, né, que é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo da sua vida reprodutiva. E no Brasil, essa faixa da idade reprodutiva vai dos 15 aos 49 anos. Porque cada região, mesmo dentro do Brasil, existem regiões com taxas diferentes, mas para efeito de cálculo, usa-se uma média do Brasil todo. E em outros locais do mundo, esses dados vão mudando, tá? De acordo com as condições de vida que as pessoas têm. Ela leva em conta o quê? A quantidade de números de nascimento por mil mulheres em idade fértil. Então, para cada 1000, né, eles fazem a proporção. Então, eu coloquei para vocês, explique com suas palavras o que compreendeu a taxa de fecundidade. Você vai ter que ler o texto, tem que ter lido o texto e entender que a taxa de fecundidade ela vem diminuindo drasticamente, não só no Brasil, como no mundo todo, principalmente devido a uma maior autonomia, que é o que coloca aqui nesse último parágrafo do texto, que as mulheres vêm tendo. Ó, as mulheres têm, nos países desenvolvidos, principalmente, maior acesso a serviços de planejamento. Elas se planejam mais e para ter uma vida melhor e dar condições de vida melhor aos filhos, tem menos filhos, tá? E métodos, tem acesso a métodos contraceptivos para evitar os filhos, né? E vive mais nas áreas urbanas, onde elas têm mais informação. Além disso, tem mais acesso à educação e ao desenvolvimento profissional. E muitas mulheres optam por estudar ou investir na carreira profissional, ao invés de ter filhos. Então, são alguns dos fatores que são levados em consideração para essa diminuição da fecundidade, da quantidade de nascimentos por 1000, tá certo? Era para você explicar sobre isso, ler o texto e escreva sobre isso nessas linhas aqui, bem sucintamente, sem complicações. Depois eu coloquei para vocês um gráfico, né, com a taxa de variação anual em volume de produto interno bruto. Então, ele está dividido por anos, né, de 2012 a 2018, e também existe o PIB per capita e o consumo das famílias, cada um representado por uma legenda de cores. Muito fácil de entender. Por exemplo, 2012, qual era o PIB? 1,9. Qual era o PIB per capita? 1. Vocês já sabem, nós já discutimos isso em outro roteiro.
o PIB per capita, a divisão de todo o PIB, né, de todo o lucro das riquezas produzidas em um país durante um ano, dividido pela quantidade de habitantes. É claro que isso não é real, mas é só para fazer uma estimativa, então é diferente do PIB, tá certo? E o consumo das famílias, representado pela cor verde. Após observar o gráfico, responda qual foi o ano com o maior PIB e o ano com o pior PIB. Ah, professor, o ano com o maior PIB, o PIB é que cor? Azul. Qual o gráfico está mais alto aqui, pessoal? PIB azul está aqui, 3. Qual ano? 2013. Olha que difícil. O ano com maior PIB foi 2013. E com pior PIB? Se aqui é 0, tem que estar abaixo. Qual que está mais baixo do gráfico? 3,5. 3,5 foi o ano de 2015. Maior PIB 2013, pior PIB 2015. Há de se levar em conta que os dados são referentes a esse período, 2012 a 2018. Se você pegar outros períodos anteriores, né, ou mesmo 2019, já vai ter uma variação bem grande nessas informações. É importante ressaltar que esse período o país passou por uma transição de governos, né, e mexeu muito com a vida das pessoas, essa transição. Então, tem um padrão de vida e agora tem um outro padrão que é demonstrado aqui no gráfico, né? E a tendência é de que esteja piorando muito mais aqui na sequência no ano de 2019 e no ano de 2020. Depois eu coloquei para vocês um infográfico com algumas informações, é bem fácil de entender, 1, 2, 3, 4, 5 vai na sequência, lógica, claro, vocês têm uma alta capacidade, vocês compreenderam isso. E depois eu perguntei para vocês, após observar o gráfico, responda em qual período ocorreu o plano cruzado no Brasil. Onde está essa informação? Plano cruzado, está aqui. Qual período ocorreu? Entre 1986 e 1989. É só colocar isso aqui na linha da resposta. Um roteiro muito simples, muito fácil e que a grande maioria fez assim, brincando, porque as informações estavam explícitas no texto. Tá joia? Qualquer dúvida eu estou à disposição, é só me mandar os questionamentos pelo WhatsApp. Até a próxima devolutiva e tenha uma ótima semana.